Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer por terem vindo aqui nesse horário tão incomum, 13 às 14 horas, mas tenho certeza que vai valer a pena. Vou apresentar rapidamente o professor Alaor Leite, e depois ele vai fazer uma exposição de 30 a 40 minutos, o mais didática possível, até porque a matéria é complicada, e a gente tem no público vários estudantes, e depois a gente abre imediatamente para as perguntas, para que seja uma conversa informal mesmo. Não tem pergunta errada ou mal colocada. Esse tema é complicado para todo mundo, desde o primeiro ano até pós-doutorado, o tema é complicado. Vários dos pontos que serão tratados aqui têm conexão com a Ação Penal 470, que é um exemplo que está mais presente, portanto, é natural que sejam feitas conexões com a ação penal. O professor Alaor está aberto também a discutir, dentro do possível, do que a gente conhece do caso, questões ligadas à Ação Penal 470. O professor Alaor Leite é mestre pela Universidade Ludwig Maximilians de Munique. O orientador dele é o professor Klaus Roxin, de todos conhecido. Ele está fazendo doutorado na mesma universidade. Tem publicados no Brasil vários artigos, mas especialmente 2 livros. Um deles, A Dúvida e Erro, sobre a proibição em direito penal, e o doping no direito penal, escrito com o Klaus Roxin e o Luiz Greco, e que é um tema também muito atual em função das próximas competições internacionais que o Brasil vai acolher nos próximos anos. O Carlos, da nossa livraria ali em cima, pediu para eu avisar que os 2 livros estão com 20% de desconto para quem quiser adquirir. O livro do erro sobre a proibição no direito penal, quem já foi meu aluno sabe que eu gosto muito dos trabalhos do Luiz e também do Alaor, porque ele já parte da exemplificação prática de como toda essa teoria vai ser aplicada e quais os resultados dela na vida das pessoas que serão afetadas por essas questões. Então, é um livro extremamente didático, embora o tema seja um pouco assustador, é tratado com muita proficiência e de uma forma simples e paulatina, aprofundando o leitor nas questões mais intrincadas da dogmática. E um tema extremamente caro ao direito penal econômico. Tanto que a maior parte das hipóteses das quais o Alaor parte no livro dele são quase, a maioria delas, ligadas a direito penal econômico. Razão pela qual também essa fala de hoje se insere na apresentação ou na estruturação da disciplina que eu e o professor Teodomiro Dias estamos montando para a graduação da Escola de Direito da GV sobre Direito Penal Econômico. Então, eu passo sem mais a palavra ao professor Alaor. Obrigado, Heloísa. Obrigado aos presentes, Rodrigo, Flávio, Yuri, Cristine, muitos conhecidos, e agradeço especialmente o convite do Direito GV, mas convite especial da Heloísa. Como a Heloísa falou, o tema sobre o qual eu me debruçarei hoje é um tema complexo. Complexo para todos. E, portanto, eu quero partir de algumas hipóteses. Eu vou, claro, fazer uma introdução e, aos poucos, eu vou introduzindo problemas novos e para que a discussão possa reunir aquilo que talvez seja o maior desafio daquele que escreve sobre uma matéria tão complexa como o direito penal e o direito penal econômico, que é a reunião entre fundamentos dogmáticos político-criminais sólidos e a resolução de casos concretos. Não raro, permanece ou num plano excessivamente abstrato dos fundamentos, em que imperam slogans, palavras de ordens, mas que acabam por não descer ao chão áspero dos casos concretos, ou se comete o equívoco inverso, que é se estabelecer e se fixar nos casos concretos e se esquecer os fundamentos ou aquilo que dá estabilidade conceitual aos problemas. Quero tratar especialmente de 2 problemas. O primeiro é o problema do erro no direito penal econômico. Esse problema se insere na discussão do direito penal por volta da década de 50, mas ganhou importância nos últimos anos. Qual é efetivamente o problema? O problema é que, em âmbitos juridicamente complexos, o sujeito que tem o poder de tomar a decisão
não tem o conhecimento técnico exigido para tomar a decisão. Ou seja, embora aquele que atue, por exemplo, no mercado financeiro, conheça, em geral, as regras do mercado financeiro, ele não tem condições técnicas de avaliar a regularidade jurídica daquela operação que pretende realizar, e, para isso, precisa de um terceiro, seja um integrante do setor de compliance, seja um integrante do departamento jurídico interno, seja um advogado privado. Então, nesse primeiro aspecto, temos um sujeito com poder de tomar a decisão, mas incapaz de avaliar a regularidade jurídica da decisão. O segundo problema é, em ambientes em que o processo decisório é fragmentado, a gente sabe que todos os conceitos do direito penal moderno foram elaborados para dar conta de uma espécie de processo mental que se desenvolve dentro do agente. O agente toma uma decisão de praticar um fato e pratica o fato, e a ordem jurídica, depois de realizado um resultado, procura relações de causalidade dentro da cabeça do sujeito. Nesses âmbitos complexos, esse processo decisório é fragmentado. Para ficar no primeiro exemplo, o sujeito tem o poder de tomar a decisão, mas não tem o conhecimento técnico para tomar a decisão. Ou seja, ele consulta um terceiro. E o terceiro oferece a informação, e essa informação transforma-se em base para a atuação daquele que tem o poder. Nesse processo de fragmentação, a gente perguntou primeiro, caso esse sujeito se informe sobre a regularidade da sua conduta e receba uma informação que depois a ordem jurídica considere equivocada, qual é a consequência jurídica para a punição desse que tomou a decisão? Mas o segundo problema que se coloca é qual é a consequência jurídica para aquele que repassa a informação. E, nesse contexto, se colocam outros problemas. E o mais grave deles é determinar qual é o título de responsabilidade de cada sujeito que intervém no fato punível. Esse é o problema colocado de uma forma teórica. A gente pode agora pensar em dois casos para que isso fique bastante claro. O primeiro caso é um caso efetivamente ocorrido e muito famoso, o caso na Alemanha, o caso do spray de couro. Foi assim que ficou designado na jurisprudência alemã. Nesse caso, fabricantes de um spray de couro colocaram no mercado um produto e seguiram na fabricação desse produto todo o processo regulamentar, respeitaram todas as regras de conduta e, apesar disso, depois descobriu-se que o produto oferecia riscos à saúde dos consumidores. Então, teve uma decisão regular, conforme o direito, de colocar o produto no mercado. E depois um fato novo. Tomaram conhecimento da danosidade do produto. E aí tiveram que tomar outra decisão, que era: retiramos o produto do mercado ou mantemos o produto no mercado? Imaginem que esses sujeitos solicitam pareceres jurídicos antes de tomar essa decisão e decidem, por fim, não retirar o produto do mercado. E o produto causa lesões corporais e morte em alguns consumidores. E agora, a ordem jurídica está diante desse problema. Primeiro problema, estamos diante de uma ação, ou seja, de colocar produtos potencialmente danosos no mercado, ou estamos diante de uma omissão, a omissão de não retirar produtos potencialmente danosos do mercado. E isso faz toda a diferença na imputação, porque caso se impute um crime omissivo, haverá, no mínimo, duas consequências. A primeira, determinar a posição de garantidor, que é a posição daquele que tem um dever e pode evitar os resultados, e a relação de causalidade de imputação, que nos crimes omissivos é completamente diversa dos crimes
por ação. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que aqueles que tomaram a decisão, primeiro, não fabricaram o produto. Segundo, não tinham condições de avaliar a danosidade daqueles produtos e confiaram em pareceres jurídicos internos. Então, temos 3 agentes possíveis destinatários de uma imputação. Aqueles que fabricaram o produto, aqueles que decidiram manter o produto no mercado e aqueles que avalizaram a regularidade jurídica daquela decisão. Esse é o problema que se coloca num processo decisório que não é um processo decisório individual, que não é um processo decisório coletivo da coautoria em direito penal, porque também na coautoria existe a figura da decisão comum de praticar o fato, e se exige, portanto, uma solidarização daqueles que praticam o fato, estão no mesmo nível, no mesmo escalão. E, nesses casos complexos de fragmentação do processo decisório, as pessoas se encontram em níveis diversos da estrutura. Esse é o problema fundamental, né, na imputação de responsabilidade, especialmente dentro de uma empresa, da criminalidade de empresa. Mas a criminalidade de empresa também é diversa da chamada criminalidade de Estado, em que também há uma estrutura hierarquizada, em que também há uma fragmentação do processo decisório. E qual é a diferença, portanto, da criminalidade de empresa para a criminalidade de Estado? Que na criminalidade de Estado, pensem em regimes totalitários, nacionalsocialismo, entre outros, há uma relação evidente entre ordem e obediência à ordem. Esse regime permite que se identifique o emissor da ordem, aquele que obedeceu à ordem, e, portanto, toda a complexidade do processo de imputação está resolvida já por esse procedimento rígido entre ordem e obediência. Não por razão a dogmática da chamada obediência a uma ordem no direito penal, os casos, por exemplo, de coação moral, etc., se desenvolveram para o direito penal militar, em que é possível se identificar hierarquias. No direito penal econômico, na criminalidade de empresa, não é possível identificar esse regime de ordem e obediência pelo simples fato de que aquele que recebe, por exemplo, uma ordem ilegal não está obrigado a cumpri-la. Diferentemente de níveis de criminalidade de Estado, em que ordens ilegais são também passíveis de cumprimento. Apenas aquelas manifestamente ilegais é que não ensejam a exculpação daquele que obedece à ordem. Então, se de um lado essa criminalidade de empresa se distancia da criminalidade comum, por assim dizer, de um lado também se distancia da chamada criminalidade de Estado, possui, portanto, características próprias. Primeiro problema, então, traçar alguns fundamentos de como deve ocorrer a resolução desses problemas em que um sujeito, para que uma decisão possa ser tomada, necessita da consulta de um terceiro. Esse é o primeiro problema e talvez o problema que mais angustie a prática. Porque, segundo eu tenho informação, quase todos os casos em que se admitiu erro de proibição nos últimos tempos, e não só no Brasil, como na Alemanha, como nos Estados Unidos, são casos em que há a participação de um agente técnico, seja contábil, seja jurídico, seja qualquer agente que possua um conhecimento técnico especializado que aquele que deve tomar a decisão não possui. Claro que esse problema se coloca não só no direito penal econômico. Um caso recente, por exemplo, da jurisprudência alemã, é um caso em que os filhos estavam em dúvida sobre se podiam desligar os aparelhos que mantinham a mãe viva. Ligam para um advogado e um advogado, por telefone, afirma: pode desligar. E eles desligam. Aqui se admitiu que os sujeitos estavam em erro de proibição inevitável.
e foram absolvidos. Mas é claro que dentro da criminalidade de empresa, em razão da complexidade íncita das regulações e do fato de a regulação não ser apenas uma regulação jurídico-formal, senão também regulatória, por via de resoluções, etc., etc., o problema se coloca de forma mais intensa. Não é, de nenhuma forma, um problema exclusivo do direito penal econômico, mas o direito penal econômico oferece, em maior quantidade, esses casos. Nesses casos de consulta, é fundamental distinguir entre 3 planos. O plano do sujeito que procura a informação, o plano do sujeito que repassa a informação e o plano da informação em si mesma. Sobre o sujeito que recebe a informação, a gente já falou. Esse sujeito não possui condições técnicas de avaliar a regularidade da decisão que decidiu tomar. E aqui são 2 os problemas. Primeiro, um sujeito não está obrigado a tomar a decisão e o sujeito resolveu empreender aquela atividade livremente, ou seja, ele não foi obrigado a ingressar em um campo de regulação complexa. Mas é evidente que a ordem jurídica, que é também responsável pela complexidade dessa regulação, não pode passar a mensagem normativa de que, nesses âmbitos, em dúvida, o sujeito deve se abster. Ou seja, a ordem jurídica diz, em situações de complexidade jurídica e diante de dúvidas sobre a proibição, informe-se. Estatue-se, pois, um dever de informação. O sujeito, então, não quer tomar uma decisão, não tem condições técnicas e recebe uma segunda ordem do ordenamento jurídico, que é informe-se. E o sujeito cumpre esse dever de informação. Então, imaginem que um sujeito buscou a informação e o segundo plano a que eu fiz referência é o plano do sujeito que repassa a informação. E aqui talvez seja um dos pontos fundamentais, porque há uma tensão fundamental nesse problema, que é a seguinte, que está por trás de tudo que a gente possa discutir teoricamente, e não deve ser subestimada isso que eu vou dizer, que é o seguinte: de um lado, a ordem jurídica quer exatamente que os sujeitos busquem informação jurídica antes de atuar. Ou seja, é uma vontade da ordem jurídica de que sujeitos que querem atuar, especialmente em ambientes complexos, busquem informação jurídica. É claro que a ordem jurídica não tem um interesse em paralisar a vida econômica de nenhum lugar, e ela dirige, portanto, deveres de informação e fica contente quando os sujeitos cumprem os deveres de informação. Mas, de outro lado, e aqui é um aspecto mais pragmático, há um medo político-criminal do abuso. E que espécie de abuso? O seguinte, de que absolvições criminais sejam, a partir do reconhecimento de erros de proibição inevitáveis, em casos de atuação conforme a parecer jurídico, que se estabeleça uma espécie de mercado de absolvições criminais estabelecido porque também a informação de que a atuação conforme uma informação é uma informação que os sujeitos podem receber. Ou seja, diante de dúvida, basta buscar um parecer jurídico e tem-se uma espécie de escudo contra a persecução penal. Esse é o medo político-criminal que faz com que, especialmente a jurisprudência, seja cética quanto à aceitação de erros de proibição nesses casos. Essa tensão está por trás de toda a discussão. Em cada opinião, logo se percebe uma tendência a levar mais a sério o medo do abuso, ou se levar mais a sério o direito que os cidadãos têm de, caso
estejam em dúvidas, buscarem informação jurídica e poderem atuar. Essa tensão me parece relevante, ela tem um coração de verdade, ela é um pouco exagerada, mas o que está por trás dessa tensão é, a rigor, um fato que é muito caro aos penalistas, que é o fato de que a decisão criminal, ou a decisão de praticar um fato, é uma decisão pessoal. Uma decisão que não é passível de ser transferida para um especialista. Então, o fundamental para resolver esse problema, especialmente esse problema dos pareceres jurídicos, é que se encontre, é que se tenha em vista, primeiro, essa tensão, segundo, que não é possível estabelecer-se uma proibição de atuar em âmbitos complexos, ou seja, o sujeito tem que poder atuar. Então, é preciso que se estabeleçam critérios para que ele possa atuar. E, em terceiro, pensar a responsabilidade daqueles que informam. Esses três campos, eu creio que só é possível chegar a uma solução coerente do problema se a solução levar em conta esses três aspectos. E justamente aí está a complexidade do tema. Então, a gente falou do sujeito que não tem qualificação jurídica e quer atuar, e tem que poder atuar, e do sujeito que vai repassar a informação. Que qualidades tem que ter esse sujeito que vai repassar a informação? Tenham em mente, por exemplo, uma instituição financeira que, por obrigação, por uma resolução em vigência, deve instituir um setor de compliance e possui um departamento jurídico interno. Os sujeitos que tomam a decisão de oferecer um novo produto, uma nova espécie de operação, repassam o seu projeto de conduta ou submetem o seu projeto de conduta aos setores especializados, compliance, departamento jurídico interno, e recebem, em contrapartida, um parecer jurídico. E esse parecer jurídico pode ser conclusivo no sentido de que o projeto de conduta é ilícito, pode ser conclusivo no sentido de que o projeto de conduta é ilícito, ou pode ser conclusivo no sentido, ou pode ser inconclusivo, ou seja, pode manifestar ele mesmo dúvida. E aí cria-se um terceiro problema, mas sobre esse a gente pode ou conversar depois ou deixar para uma outra oportunidade. São essas as possibilidades. Imaginem que ele receba um parecer, um ok, do setor de compliance ou do departamento jurídico, e atue. E depois a fiscalização enxergue irregularidades e o Ministério Público Federal também, e resolva oferecer denúncia contra aqueles que tomaram a decisão. Face daqueles que tomaram a decisão. Aqueles que tomaram a decisão vão logo dizer: eu atuei conforme uma informação jurídica. E aí o problema é decidir. Essa informação jurídica ou técnica era confiável em sentido jurídico penal? Esse é o critério fundamental. Que qualidades deve ter a fonte que se busca para que ela possa ser considerada uma fonte confiável? Sobre a determinação conceitual dessa confiabilidade em sentido jurídico penal é que deve se debruçar a doutrina. Esse é o critério fundamental. E eu creio, em primeiro lugar, que a fonte deve possuir qualidades formais básicas, perceptíveis pelo sujeito que solicita a informação, ou seja, perceptíveis ao leigo. Imagine que o sujeito busque a informação em um advogado inscrito na ordem, mas não especialista naquele assunto. Busque uma informação oficiosa, ou faça uma ligação telefônica, uma consulta informal
para um advogado diante de uma situação complexa. Ou seja, a fonte de informação deve possuir os mínimos requisitos formais perceptíveis ao cidadão leigo ou aquele que toma a decisão para que possa ser considerada confiável. 2, a fonte tem que ser imparcial. E aqui coloca-se o problema dos departamentos jurídicos internos à pessoa jurídica. Imparcial não significa que a fonte não tenha nenhuma ligação com aquele que solicita a informação, porque isso seria insano exigir, porque é evidente que há uma relação contratual e é evidente que a fonte vai receber honorários para repassar uma informação jurídica ao sujeito que solicita. Imparcialidade aqui deve ser compreendida como a ausência de interesse próprio na decisão que se vai tomar. E aqui entra, Elô, o caso... Depois a gente pode discutir esse recente caso noticiado da Deloitte, da Tigre, em que a Deloitte não foi consultada para avaliar a regularidade jurídico-tributária de uma operação de exportação de soja. A Deloitte ofereceu um plano de negócios que oferecia vantagens tributárias. Ou seja, ela era parte na constituição do negócio, ela tinha interesse no negócio. E ganhava os honorários como porcentagem do negócio. E não honorários pelo trabalho jurídico que prestou. Veja que esse tipo de consulta ou esse tipo de informação técnica especializada está fora disso tudo que a gente está discutindo. Então, a fonte deve reunir condições formais e deve ser imparcial. Na imparcialidade, o grande problema jurídico é decidir se departamentos jurídicos internos, as pessoas jurídicas, ou setores internos especializados, podem ser considerados fontes confiáveis para a informação. E a resposta, me parece, é positiva. Não há sentido em se estabelecer um departamento jurídico interno se as informações repassadas pelo ordenamento jurídico interno não puderem ser objeto de confiança daquele que toma a decisão. É evidente que essa afirmação solta logo indica alguns problemas, como é o problema, por exemplo, aqui há no mínimo 2. Quando o escalão superior omite algumas informações ou mascara o projeto de conduta para que receba um parecer positivo e atue. Aqui é uma espécie de, que em direito penal seria uma espécie de autoria imediata, que utilizaria o departamento jurídico interno como um instrumento para que se ganhe a chancela jurídica de uma decisão que se quer tomar. E aqui é evidente que esses que repassam a informação estão agindo sem dolo, estão em erro de tipo, isso não vão ser punidos, mas há também a possibilidade de que o departamento jurídico interno esteja devidamente ciente de tudo e repasse um parecer escudo, que ele proteja o escalão superior. É claro que, nesse caso, há que se pesquisar a responsabilidade de ambos. O que eu estou afirmando é que, em princípio, e de pronto, não se pode negar a confiabilidade de informações prestadas por departamentos jurídicos internos. E isso, num sentido ainda mais forte, no caso das instituições financeiras, em que a própria ordem jurídica obriga a instituição de setores de compliance, a própria ordem jurídica controla se esses setores de compliance são suficientes, a própria ordem jurídica pode determinar que os controles sejam mais rígidos, ou seja, o Estado tem todo o controle sobre a lisura do setor interno da instituição financeira. Ora, não se pode depois dizer que essas informações não são objetos, que não podem ser objetos de confiança daqueles que tomam a decisão.
eu creio que há que se estabelecer um terceiro critério para que esses casos de parecer abuso, de parecer escudo, ou desses casos de manipulação, de compra de pareceres para acobertar juridicamente alguma decisão que você quer tomar, há que se estabelecer, então, um terceiro critério, que seria, eu tento desenvolver no livro, mas desenvolvi, acho que mais em outro artigo, que é o critério da plausibilidade ex ante da opinião, que significa o seguinte: aquele que atua num ambiente complexo, num ambiente especialmente regulado, é leigo, por exemplo, em matéria jurídica. Mas ele não é leigo sobre o negócio. Ele entende do objeto do seu negócio, ele entende. Caso uma informação repassada seja implausível, isso, claro, retirando os casos em que o próprio parecer manifesta dúvida. Esse caso deve receber outro tratamento. Mas caso o parecer seja conclusivo e contenha uma informação implausível, e essa implausibilidade seja perceptível para o sujeito leigo, esse parecer não pode ser objeto de confiança. Com esses três critérios, é possível trabalhar de forma adequada esses critérios de fragmentação do processo decisório, e que há sempre um sujeito especializado, mas que não tem poder, e um sujeito que tem poder, mas não é especializado. E há também a questão da informação que se passa. Eu já disse que essa informação pode ter 3, ou no mínimo 3 sinais, pode ser conclusiva pelo sim, conclusiva pelo não e inconclusiva. Mas há que se estabelecer também outros critérios. Por exemplo, a formalidade íncita à informação deve ser proporcional à complexidade do caso. Diante de uma operação no sistema financeiro complexa, é claro que há que se exigir um parecer escrito, de um sujeito que conheça todos os fatos, de um sujeito que conheça o negócio, de um especialista na matéria, etc., etc. Ou seja, também a informação deve conter algumas características para que seja objeto de confiança. Mas aqui tem um problema, que é um problema que toca nos fundamentos do direito penal, da culpabilidade, especialmente do erro de proibição. A decisão pode ser conclusiva pelo sim ou conclusiva pelo não. Mas também esse sim ou esse não podem fazer diferença no resultado final do caso. Pensem o seguinte: em geral, caso vocês abram qualquer livro brasileiro sobre o erro de proibição, vai haver um capítulo chamado Objeto da Consciência do Injusto. Ou seja, o que o sujeito tem que saber para que ele conheça a proibição do fato. Basta que ele saiba que o fato é imoral? Basta que ele saiba que o fato é antijurídico para a ordem jurídica inteira? Ou seja, pode ser um ilícito administrativo, um ilícito civil, um ilícito penal? Ou ele tem que conhecer que o fato é punido com pena? Ou seja, tem que conhecer a proibição penal. E a doutrina dominante diz: basta que ele saiba que o fato é proibido. Não se exige que ele saiba que o fato é proibido penalmente. Essa doutrina, nessa sede eu não posso me manifestar só sobre esse aspecto, eu considero essa doutrina equivocada por várias razões, mas, diante do dado concreto de que ela é a doutrina dominante, pensem no caso de que, de um lado, a ordem jurídica, isso é uma contradição impressionante, a ordem jurídica exige que o sujeito busque uma informação especializada. Ou seja, se ele vai realizar uma operação no sistema financeiro e essa operação oferece algum risco de persecução penal, ou seja, ele está em dúvida sobre a proibição, ele consulta o melhor advogado criminalista de São Paulo, que vai lhe dar um parecer conclusivo dizendo: a sua conduta não é punível. Mas a doutrina dominante diz que o sujeito não precisa conhecer a proibição penal. Se o fato for proibido,
pela ordem jurídica de qualquer outra forma, essa já é uma razão para não praticar o fato. Ou seja, o sujeito não está em erro de proibição. Então, há uma contradição que tem que ser resolvida. Ou o sujeito tem que ter uma opinião de especialista de cada área do direito antes de tomar alguma decisão. Além de razoável, essa exigência de que o objeto da consciência do injusto seja a proibição geral da conduta é equivocada, especialmente em âmbitos especializados, complexos. Então, esses 3 planos têm que ser levados em consideração para o deslinde dessa questão da atuação conforme a pareceres jurídicos que depois são considerados equivocados. Isso é uma questão que tem assustado a prática em casos escandalosos mundiais. Em quase todos havia esse aspecto. Cito só 2. Primeiro, o caso chamado Mannesmann Vodafone, um caso alemão de 2 das maiores empresas de telefonia da Europa, que realizaram uma fusão. E, nesse processo todo de fusão, houve o pagamento de premiações a ex-diretores. E depois se estabeleceu de que essas premiações pagas eram ilegais. Era uma espécie, vou dizer, é um pouco atécnico o que eu vou dizer, mas era uma espécie de suborno dos diretores antigos para que a fusão fosse efetivamente realizada. Nesse caso, todos os diretores que receberam a premiação tinham pareceres jurídicos afirmando que as premiações estavam de acordo com as regras do direito societário. E veja que problema. O tipo penal por excelência do direito penal econômico alemão é o tipo de infidelidade patrimonial, 266, parágrafo 266 do Código Penal alemão, que é um delito de dever. Ou seja, é um delito em que alguém que tem uma posição, que tem um dever, viola esse dever e é uma espécie de tipo de administração infiel do patrimônio alheio, no caso dos acionistas aqui. Só pode cometer esse delito quem viola, quem tem o dever de administrar o patrimônio alheio. E aqui o que se estabelece é que a mera violação de regras do direito societário pode acabar com a punição penal pelo delito de infidelidade patrimonial. Há uma espécie de civilização do direito penal. Já com a violação de uma regra extrapenal, se chega, sem nenhuma ponte, sem nenhum critério adicional, à punição penal. Isso é especialmente grave nos problemas de omissão imprópria, de posição de garantidor. Mas, nesse caso, o que se estabeleceu foi que esses sujeitos disseram: estávamos atuando conforme pareceres jurídicos. Também no caso da crise financeira europeia, dos bancos alemães, todos os bancos alemães apresentaram no processo avaliações de agências de rating americanas dizendo que aquelas operações eram arriscadas, mas ainda assim estavam dentro dos limites. Não tinham irregularidades. Então, quase todos esses casos complexos, atualmente, têm apresentado essa peculiaridade, essa fragmentação do processo decisório, entre o sujeito que toma a decisão com base em informação técnica. E, por isso, essa tensão entre esse pêndulo que parece ser o seguinte: quanto mais se pune esse sujeito de cima, menos se pune esse. Quanto mais se pune esse, menos se pune o outro. Parece uma balança em que alguém tem que ser punido. Portanto, é um problema que... Dá um tempo aí, Alô? Uhum. Bom, eu creio que a gente pode deixar os outros problemas, Elô, para discussão. Claro, me concentrei nesse problema do parecer jurídico, da atuação conforme a parecer jurídico. Havia também o outro problema ligado, por exemplo, à posição de garantidor do compliance officer, que repassa as informações, a posição de garantidor do advogado, que repassa a informação, a posição de garantidor do consultor tributário, que repassa uma informação ou que monta
assim, um planejamento tributário para uma determinada pessoa jurídica. Enfim, são vários os problemas que se estabelecem aqui. Eu encerro aqui com esse primeiro problema e fico à disposição para as perguntas. Bom, acho que a gente não precisa usar o microfone. Precisa usar o microfone? Precisa? Então, eu vou colocar. Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos começar com a ação penal 470? Tinha um compliance officer lá, não tinha? O Samarani. Podia mais ou menos explicar, dentro do que é possível conhecer dos fatos, que não é fácil, o acórdão não foi publicado. Então, com essas ressalvas todas de que eu também não conheço o processo, o acórdão não foi publicado, discorrer um pouco sobre qual a problemática naquele caso? É claro que o que se pode falar em abstrato sobre o que está acontecendo antes da publicação dos votos seria irresponsável que a gente manifestasse alguma opinião concreta a respeito da ação penal 470. O que se tem em toda essa discussão é o seguinte: eu já chego na figura do compliance officer do Vinícius Samarani do Banco Rural. A ação penal 470 escancarou alguns problemas que estão longe, mas bem longe, de serem novidades, propriamente. Essa chamada teoria do domínio do fato, que ganhou de forma impressionante o jargão popular, jornalístico, extrapolou, transcendeu o meio jurídico e ganhou extrema popularidade. É uma teoria desenvolvida por um autor alemão, uma teoria que nunca foi doutrina dominante e que está longe de ser a única teoria desenvolvida a respeito da distinção entre autor e partícipe e que foi desenvolvida há mais de 50 anos. Portanto, nesse aspecto, o fato de ter se mencionado um slogan retirado de um autor alemão, embora isso seja novidade para o público em geral, isso não é uma novidade para os penalistas, para os juristas em geral. Em segundo lugar, é bastante espantoso que se fale, nesse caso, em domínio do fato, por um detalhe. E, claro, ressalvar novamente o fato de que essa não é uma manifestação concreta a respeito do caso, e sim uma manifestação conceitual. A teoria do domínio do fato é uma teoria desenvolvida para distinguir entre autor e partícipe no direito penal. Ela não decide sobre o se da punição. Ela decide sobre o como da punição. Se o sujeito é autor, se o sujeito é partícipe. Não se o sujeito é absolvido ou se o sujeito é condenado. Isso tem que estar decidido. Mas acontece que essa teoria foi desenvolvida sem pretensão de universalidade. Ela não é uma teoria aplicável a todos os delitos. E existe um grupo de delitos, o principal grupo de delitos para o qual a chamada teoria do domínio do fato não é aplicável, é o grupo dos delitos de dever, que é exatamente o maior exemplo de delito de dever, é o delito de corrupção. O delito de corrupção não se trata de um delito em que tem que se analisar o domínio sobre um fato. O que se tem que avaliar é se um funcionário público violou um dever íncito ao seu cargo. E para os delitos de dever, a teoria do domínio do fato não é aplicável. Então, essa é a primeira perplexidade desse jargão, dessa palavra ter aparecido justamente num caso ou em relação a um dos acusados de corrupção, agora condenado, de corrupção ativa. Outra perplexidade é que, diante de um artigo 29
do nosso Código Penal, que sequer distingue entre autor e partícipe, não há facilitação maior para a imputação do que a adoção legislativa de uma teoria que sequer distingue quem é autor de quem é partícipe, de quem é instigador, de quem é cúmplice. Quer dizer, era também desnecessária a adoção de uma teoria destinada a distinguir entre autor e partícipe diante de um código que não distingue entre autor e partícipe. Se isso está errado, ou se isso está certo, ou se é possível salvar o nosso artigo 29, é outra discussão. Fato é que, do ponto de vista meramente pragmático, era desnecessário. Sobre a questão da imputação, também a mim não ficou claro qual é o título dessa imputação. Se ela é uma imputação por ação, se ela é uma imputação, ou se ela é uma imputação em omissão imprópria, em posição de garantidor. Porque o que se pode ver, e a gente não tem os votos, é que boa parte da argumentação se dá com argumentos de em razão da posição que pessoa tal ocupava, ela deveria saber do fato A. Ou, em razão da posição que tal pessoa ocupava, ela sabia de fato A e não fez nada. Enfim, esse tipo de imputação, que foi feita especialmente em relação a um dos acusados, é uma imputação que deixa transparecer uma estrutura de omissão imprópria. Ou seja, de que tal pessoa estava na posição de garantidor e tinha que impedir o cometimento de delitos pelo escalão inferior. Ou se não, ou se esta pessoa era autor imediato dos casos de corrupção, por exemplo. Se emitia ordens. Isso tudo, pelo menos de um ponto de vista científico, e tendo em vista que essa decisão, claro, vai balizar as decisões dos outros tribunais, dos outros magistrados, é importante que se tenha claro qual foi a estrutura de imputação. E de que estrutura de imputação não é uma cadeira, um sofá, em que se muda de lugar ou que se decide, ora em favor de uma, ora em favor de outra. Quer dizer, há que se ter uma estabilidade para que se saiba do que se está falando. E a mim, especialmente, não ficou claro do que se está falando, especialmente nos casos de corrupção. Sobre a posição do compliance officer, sabe-se menos ainda, né? Há algumas informações da imprensa, mas... cadê a Cristine? Eu não sei até que ponto, claro, não me refiro à cobertura especializada que tem sido feita, como você faz para o Valor, mas há muitos fatos controversos e há inclusive, inverdades noticiadas. Então, fica bastante complicado falar a esse respeito. Mas o que diz a posição do Vinícius Samarani no Banco Rural era de compliance officer e, ao que parece, ele autorizou operações muito fora dos padrões admitidos dentro de instituições financeiras. Nesse caso, voltando àquilo que a gente estava conversando, você tem, de um lado, possivelmente, uma informação implausível, porque aquele que atua no mercado financeiro sabe também os limites de risco a que o mercado está submetido. E a questão é se aquele que oferece uma informação e que não tem o poder de decidir, porque, ao final, quem toma a decisão não é o compliance officer, se o sujeito pode ser punido pelo repasse de uma informação,
Assim como no século XIX, o Yuri, que é um grande entusiasta dos fundamentos do direito penal, se distinguia sobre a existência de uma causalidade psíquica, assim, se o mero fato, se é possível criar o fato criminoso na mente de alguém, se o mero fato de repassar uma ideia criminosa já é passível de punição, isso se estabelece também no caso do compliance officer, porque o parecer do compliance officer não vem carregado com uma obrigação de atuar por aquele que toma a decisão, o poder de tomar a decisão é ainda daquele que toma a decisão. O que se quer dizer com relação à imposição de garantidor do compliance officer é se ele tem, especialmente esse caso, não é o caso de parecer falso, especialmente. São outros os casos. São os casos em que o compliance officer, responsável pela regularidade, pelo respeito à ordem jurídica daquela empresa, daquela instituição financeira, se ele, diante do conhecimento de algum fato irregular, deve tomar alguma medida. Esses são os casos fundamentais. E aí é um caso de 2009, bastante famoso, aconteceu também na Alemanha, um caso em que o diretor do setor jurídico da empresa destinada ao saneamento básico e à limpeza da cidade de Berlim, esse diretor jurídico tinha sido, na gestão anterior, responsável por uma formação de um modelo de negócio que estava tributando a maior os cidadãos por um equívoco, por um erro cometido no interior do Departamento de Saneamento Básico da cidade de Berlim. Foi um equívoco. Esse equívoco foi reconhecido por ele. E ele, já na gestão posterior, no cargo de gerente jurídico do setor dessa empresa de saneamento básico, avisa os diretores: olha, está incorreta, está tributando a maior, é preciso corrigir. E o diretor não corrige. Continua tributando a maior. No próximo. Nesse caso, o tribunal alemão correspondente ao nosso STJ realizou um verdadeiro obter dictum, quer dizer, realizou considerações que não importavam para a resolução daquele caso concreto, mas, diante da importância do tema, resolveram falar sobre o problema do compliance officer, das possibilidades de punição dessa figura. E disseram o seguinte: o compliance officer é, sim, em geral, garantidor de que, na pessoa jurídica em que ele trabalha, de que daquela pessoa jurídica não saia nenhuma violação da ordem jurídica. E, portanto, estabeleceu uma posição de garantidor amplíssima do compliance officer. E aí tem alguns problemas, não só jurídicos, porque nenhuma outra posição de garantidor tem essa amplitude. Mesmo em relação à posição de garantidor, por exemplo, do diretor, ele só é responsável pelos fatos dos subordinados, caso esses fatos tenham uma conexão com o negócio, ou seja, não é qualquer fato punível que se cometa dentro do interior de uma pessoa jurídica, e que essa violação decorra de uma falha organizacional cometida por quem está no escalão superior e estabeleceu, por exemplo, um procedimento desorganizado que possibilitou o cometimento de fatos puníveis. Mas o compliance officer acaba tendo uma posição de garantidor amplíssima. Sim, e aí o problema pragmático fundamental, para dizer bem claramente, é o seguinte: caso... Isso é uma questão interessante. A questão é a seguinte: de uns tempos para cá, se estabeleceu uma espécie de limpeza da empresa de dentro para fora. O Estado sempre se contentou em
atuar de fora para dentro para combater e investigar a criminalidade. Agora, há uma espécie de limpeza de dentro para fora, com figuras como o whistleblower, como a figura do compliance officer, etc. Há mecanismos internos à empresa que auxiliam a investigação. E, do ponto de vista da investigação, é mais interessante ter o compliance officer como testemunha do que como réu, do que está acontecendo numa pessoa jurídica. O fato de se estabelecer uma posição de garantidor do compliance officer me parece ter um problema de eficácia muito grande, porque a partir do momento em que o compliance officer souber que ele não está apenas cuidando da responsabilidade penal alheia, que ele está cuidando da própria responsabilidade penal, é possível que os mecanismos de controle passem a integrar mecanismos de proteção do próprio compliance officer, de que ele tenha também em conta, nos mecanismos internos de regularidade, a sua posição, que é frágil. Sem contar o fato a longo prazo, de uma retirada, de uma debandada dos bons profissionais desse tipo de cargo. Desse cargo em que aquele profissional que realmente está preocupado com a sua imagem como profissional e que não quer, do dia para a noite, ser responsabilizado penalmente, o que pode significar, em muitos casos, o fim de uma carreira profissional, esses profissionais não vão atuar em setores de compliance, ou atuarão por valores fora de mercado. Esse é o efeito pragmático. Do ponto de vista conceitual, tem que se discutir os limites dessa posição de garantidor e tem que se compreender a posição do compliance officer. O compliance officer, diferentemente de outros garantidores, pensem nos casos clássicos de garantidor. Nos casos em que da babá que cuida de um menino de 5 anos e que deve cuidar da integridade física, ela sabe exatamente quais são os riscos que envolvem, quais são os deveres de cuidado que se deve ter diante de uma criança de 5 anos. Agora, você imagine, diante do nível de complexidade que se tem na regulamentação do sistema financeiro nacional, por exemplo, a antecipação de conduta que o compliance officer tem que fazer para cumprir os seus deveres é uma antecipação no escuro. Ele não tem um ensejo para tomar uma medida, ele tem que antecipar, ele tem que ser clarividente. E o fato dele ser responsabilizado por tudo o que acontece depois, em posição de garantidor, é dogmaticamente incorreto, não pode ser fundamentado diante de uma dogmática da omissão bem construída, a não ser que se retorne à antiga teoria da violação do direito formal, em que, para ser garantidor, basta violar um dever contratual, por exemplo, a não ser que se retorne a esse tipo de teoria, eu creio que é dogmaticamente de difícil fundamentação, essa posição de garantidor amplíssima, e não estou dizendo que ele não tem nenhum dever de evitar fatos puníveis. Ele tem alguns deveres, e é preciso estudar os limites desse dever. O que aconteceu na Alemanha foi algo muito evidente. Depois dessa decisão, criou-se um clima de instabilidade insuportável, tanto no meio jurídico quanto no meio empresarial, e agora chovem teses sobre a chamada criminal compliance na Alemanha. Foi criado um instituto de criminal compliance, já saiu o primeiro estudo de habilitação de livre docência só sobre criminal compliance, o que é arriscado. Isso significa que o tema, quando sai uma tese de livre docência na Alemanha, significa que o tema existe, que o tema é importante. E é claro que isso criou um clima de instabilidade impressionante. E o tribunal nunca mais decidiu sobre o compliance officer. Então, há também uma incerteza. No caso da ação penal 470, eu creio que não sei se houve essa punição, essa imputação por omissão imprópria, ou se ele foi simplesmente coautor no caso ali dos delitos de lavagem.
eu acho que ele vai ser imputado como coautor, né? E não como autor em omissão imprópria no crime alheio, sim como coautor no crime de lavagem de forma comissiva. Mas isso a gente só vai saber depois. Eu e o Rodrigo de Grandes, a gente está aguardando as perguntas, porque à noite a gente tem que ser debatedor. Laura, eu vou tentar contextualizar o que você falou para ver se eu entendi corretamente. Então, você me corrija se eu tiver compreendido alguma coisa errada. A proposta que você está colocando me parece dizer respeito aos possíveis fundamentos do erro de proibição, né? Me parece que existem 2 grandes fundamentos possíveis para você dar a essa figura dogmática. A primeira delas dizendo respeito à consciência do injusto e a segunda delas dizendo respeito à evitabilidade da falta de conhecimento do injusto. Então, no primeiro caso, eu digo, eu entro em erro de proibição quando eu não conheço da ilicitude do fato. E, no segundo caso, eu digo, a despeito de eu conhecer ou não, o principal é se eu poderia evitar o meu não conhecimento sobre aquela proibição. E aí que eu acho que você coloca a figura de dever de informar, que me parece uma figura que, de longe, ela coloca um novo passo nessa discussão, porque ela faz com que seja importante, principalmente em âmbitos regulados, a pessoa se informar, e não só dizer, eu não sabia. A segunda questão se torna mais importante ainda, né? E aí, se foi isso, se isso que eu compreendi está razoavelmente próximo do que você estava dizendo, entra a minha pergunta a respeito de quais são exatamente os limites desse dever de informar. A minha dúvida diz respeito principalmente ao seguinte problema. Os exemplos todos que você colocou, para mim, me davam a impressão de girarem em torno de uma pessoa que não detém conhecimento, mas tem um poder de decisão, e a questão fundamental dizer respeito à forma de ação dela a partir do momento em que ela recebe uma informação específica. Só que em todos os exemplos que você estava colocando, era como se a informação ela é absolutamente clara e ela confere ao autor da decisão uma consciência sobre a ilicitude ou a ilicitude do fato absolutamente clara, de forma que assim eu transplanto o conhecimento específico e dou clareza para a pessoa a respeito de qual é a forma correta dela atuar. Mas a impressão que eu tenho, e isso é uma impressão que eu extraio realmente da atuação prática que eu exerço, é que os vários pareceres, principalmente em setores regulados do âmbito financeiro, eles não vêm nesses termos de pode agir dessa forma, não pode agir dessa forma. De modo que a pessoa que recebe um parecer, ela dificilmente vai se ver numa situação em que ela tem absolutamente clareza a respeito da ilicitude ou da licitude dela. Acho que o caso mais claro diz respeito à gestão temerária. Isso fica muito evidente, principalmente porque as operações são de tal forma complexas que, muitas vezes, um parecer vem, a gente estava até comentando isso agora durante a sua fala, eles vêm sempre acompanhados de um salvo melhor juízo, né? De modo que eu confiro uma baliza razoável do ponto de vista técnico, mas ela não é algo que permita ao ator decidir de forma fundamentada e dizer, olha, estou absolutamente exonerado no caso de vir uma imputação para mim porque eu agi e a pessoa disse que podia. Então, um pouco nesse contexto, digamos, de pareceres com razoável incerteza, eu vejo 2 possíveis saídas jurídicas. Eu gostaria de saber um pouco a tua opinião. Eu vejo a primeira situação em que a gente poderia dar uma solução de matriz razoável processual penal, dizer, olha, diante da incerteza sobre a ilicitude daquele caso, a pessoa que atua com base em um parecer razoavelmente de um jeito ou de outro, ela não tem plena certeza de que aquilo é ilícito e, diante disso, a gente faz uma espécie de indúbio pro réu e absolve. A pessoa pode, digamos, ter exonerado a sua responsabilidade nesse caso. A segunda alternativa, que eu confesso que me chama bastante atenção, é a solução concreta que diz respeito a sustentar que aquele âmbito regulado ele é um âmbito de risco, é um âmbito razoavelmente problemático e que, diante de uma falta de certeza absoluta da licitude daquela conduta, é preferível para o agente financeiro que não realize aquela operação, porque é um ambiente arriscado, que envolve valores razoáveis que devem ser tutelados, etc., etc. Então, diante da falta de certeza absoluta sobre a licitude da conduta,
a pessoa deveria se abster e pode, inclusive, ser imputada no caso de agir em desconformidade com esse parâmetro. Eu queria saber um pouco a sua opinião em relação a isso. Você colocou 3 questões bastante interessantes. A primeira é a distinção entre conceito de erro de proibição, ou seja, quando há erro de proibição, e a evitabilidade do erro de proibição. É correto o que você disse. Exatamente o que aconteceu com a dogmática do erro de proibição foi que o foco, que antigamente estava na pergunta do sim ou não, ou seja, na pergunta de está o sujeito em erro de proibição ou tem o sujeito a consciência de injusto, essa pergunta se deslocou para os fundamentos da evitabilidade do erro de proibição, ou seja, de um sim ou não passou-se para um mais ou menos. Os critérios de evitabilidade ganharam o protagonismo da discussão. Nesse ponto, você está correto. A introdução do critério do dever de informação me parece também um avanço na discussão, desde que se compreenda de que esse dever de informação não é um dever geral de informação, de que ele é um dever de informação surgido de situações concretas. O que isso quer dizer? De que a punição do sujeito que não tem consciência da ilicitude, no erro de proibição evitável, não é uma punição por violar um dever. Ela é uma punição por atuar numa situação em que havia um ensejo, um motivo concreto para se informar e o sujeito não se informou. O fundamento continua sendo o delito que ele cometeu e não o dever que ele violou. Isso me parece o pressuposto mínimo. Nesse ponto também eu estou de acordo do ponto de vista bem teórico, estou de acordo com você. Sobre as suas 2 soluções, algo que sempre me chamou muita atenção nessa discussão foi o seguinte: caso a gente diga, como você disse em uma das suas propostas, que em ambientes duvidosos ou altamente duvidosos é preferível que o sujeito se abstenha de atuar e que, caso ele atue, é uma espécie de dolo eventual na culpabilidade, ele assume o risco de ser punido por aquele delito, e não à toa se chamou esse problema há muito tempo de consciência eventual do injusto. É porque o paralelo é evidente mesmo. Eu proponho que se abandone esse termo, mas por várias razões. Caso você puna o sujeito, então, porque ele assumiu um risco de ser punido, o que acontece é que você está estabelecendo uma teoria das normas bastante estranha, em que o que é proibido não é só o que a norma proibitiva efetivamente proíbe, mas o que possivelmente ela proíbe. Então, não é só proibido cometer um delito, é proibido se aproximar da zona de cometimento de delito. A norma, portanto, não é não cometa delitos, e sim não se aproxime de zonas cinzentas entre o permitido e o proibido. Seria uma espécie de proibição de perigo que paira sobre todas as normas. Em ambientes complexos é melhor não atuar. Essa norma não pode existir, ela é ilegítima. Ao sujeito só pode ser proibido o que é efetivamente proibido pela norma penal. E aqui tem um fato esquecido. Se você disser que aquilo que é possivelmente proibido ao sujeito, se essa já é uma razão suficiente para ele não atuar, não se deve esquecer de que o que é possivelmente proibido é possivelmente permitido ao sujeito. E como a ordem jurídica explica a um sujeito que ele não pôde praticar uma conduta permitida? A gente só fala da proibição porque, como penalistas, só nos interessa o caso em que o sujeito tomou uma decisão em ambiente arriscado e depois a decisão foi considerada proibida penalmente. Mas e o caso que o sujeito deixou de atuar e era permitido? Como a gente explica para ele que ele não pôde usar sua esfera de liberdade diante de uma permissão? Essa insatisfação fez com que eu dissesse que é preciso estabelecer que toda dúvida é um erro de proibição, e aí transferir o problema para a evitabilidade do erro de proibição, porque na evitabilidade do erro de proibição a gente tem como estabelecer os critérios, como eu tentei fazer com os pareceres, entre os 3 planos, ou outra coisa que você colocou de forma interessante, quando que esse dever de informação está satisfatoriamente cumprido? Porque o sujeito pode consultar um especialista, e o especialista pode dizer, taranã, 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 salvo o melhor juízo, ou manifestar, mas há jurisprudência em contrário.
E aí o sujeito, isso é suficiente para cumprir o dever de informação ou não? O sujeito deve consultar outro especialista. Ou, em matéria tributária, o sujeito deve entrar com mandado de segurança preventivo antes de atuar, para saber se há incidência de algum tributo e só atuar depois, como uma espécie de consulta judicial antes de atuar. Então, esses critérios de quando o dever, o que me parece fundamental é que o dever tem que poder estar cumprido sem que o sujeito busque o Estado. No caso dos crimes tributários, por exemplo, caso você exija que o sujeito, antes de atuar, consulte sempre um órgão oficial do fisco, é muito possível que ele receba sempre uma informação que mais lhe limite a sua liberdade. Isso também não pode estar correto. Então, tem que ser possível estabelecer critérios em que a consulta privada significa o cumprimento de um dever de informação. O STF julgou há pouco, por exemplo, parlamentares que confiaram em conselhos dos advogados do partido. Será que os advogados do partido são fontes confiáveis? Os advogados do partido, por sua vez, disseram que tinham sido orientados por funcionários do TRE. Então, quais também são os limites do cumprimento satisfatório do dever de informação? Esse é outro problema que se insere nessa dogmática da evitabilidade, que é uma dogmática morta, tanto do ponto de vista jurisprudencial quanto do ponto de vista doutrinário. Os dois grandes livros que nós temos sobre erro de proibição praticamente não enfrentam. Eles se controvertem quanto ao problema de se há erro de proibição, se não há erro de proibição, se a teoria do dolo foi adotada, se a teoria da culpabilidade foi adotada, mas não entram nos verdadeiros problemas da dogmática da evitabilidade. Eu acho que essa espécie de virada pragmática da ciência jurídico-penal é algo que, vamos dizer assim, é um processo sem volta, e eu acho que não há mais espaço para esse tipo de divagação teórica, e a boa solução é sempre a solução que congrega fundamentos jurídicos sólidos, desde a gente está discutindo com questões de teoria das normas, fundamentos do direito penal, os limites da atuação do Estado, até a solução concreta de um probleminha do erro de proibição, que é o problema dos pareceres. E uma última questão que eu queria colocar, que eu esqueci na fala, é a questão de que o erro de proibição, a figura do erro de proibição, é um tributo à confiança entre cidadão e Estado. E não é, portanto, apenas o cidadão que tem deveres de se informar. O Estado tem deveres de informar o cidadão. E imagine, então, numa questão de gestão temerária, em que o cidadão tem um dever de se informar, se informa e verifica uma jurisprudência altamente contraditória sobre os limites do permitido e do proibido. Nesse caso, não foi o sujeito que deixou de cumprir o seu dever, ele cumpriu o seu dever. Quem não cumpriu o seu dever foi o Estado. E se o Estado não cumpriu o seu dever, ele não pode exigir uma abstenção categórica do sujeito. E a forma de pagar essa dívida do caos jurídico é a inevitabilidade do erro de proibição. E aí entra uma série de questões, como, por exemplo, caso o sujeito não tenha se informado, descumprido o seu dever, mas, ainda que ele se informasse, ele chegasse a uma situação de incerteza causada pelo Estado, será que também aqui o erro de proibição não tem que ser inevitável? O foco nos deveres do cidadão tem razões históricas bastante claras. Mas acho que a evitabilidade do erro de proibição é uma espécie de divisão de responsabilidades. E, quando isso estiver claro, eu acho que vai ser possível resolver todos esses casos complexos do direito penal econômico com uma boa teoria do erro de proibição, porque o direito penal econômico não suspendeu a parte geral do direito penal. Não tem que se decidir os casos dos pareceres jurídicos, o caso do compliance officer. O caso do compliance officer não é nada mais do que uma aplicação de uma teoria da autoria da participação e da omissão imprópria. O caso da resolução dos pareceres jurídicos internos não é outra coisa senão é fruto do desenvolvimento da dogmática do dolo, do erro e da consciência da ilicitude, e assim por diante. Essa união entre fundamentos, teoria e os problemas concretos atuais é que fazem de uma teoria uma boa teoria. Boa tarde, meu nome é Eric. Eu queria fazer uma pergunta, talvez seja mais um convite à reflexão, de uma ordem bem prática.
na FGV do Rio, eu estava numa das aulas do curso de Direito Societário e Mercado de Capitais, e teve uma aula que foi ministrada por uma professora que ela era diretora da CVM. E chegou um momento que veio à tona o assunto da ação penal 470, e aí ela estava falando sobre indício e prova. E ela misturou as duas coisas de uma tal forma que, como criminalista, eu tive que me insurgir contra aquilo e propus ali um debate que foi interessante, mas ficou para mim claro o seguinte, que algo tão valioso quanto a CVM... bom, e aí um trecho interessante foi o seguinte, quando eu falei sobre a diferença entre indício e prova, ela disse assim, pois é, vocês criminalistas vão toda hora na CVM e ficam repetindo isso, né? Eu disse, pois é, e até agora vocês não se atentaram para isso. Mas... E aí, quando aquilo me gerou uma ponderação que, numa alusão à ação penal 470, eu vejo que existe um problema um pouco mais... um problema fundamental nisso tudo, que eu acho que é a falta de contato histórico dos tribunais, dos nossos tribunais, com os estratos sociais que, em tese, praticam crimes financeiros. Dentro desse raciocínio, eu pergunto como o senhor acha que os nossos tribunais estão preparados, e se o senhor consegue fazer trazer uma comparação com os tribunais da Alemanha, de como os tribunais estão preparados para lidar com esse crime tão específico, com esse público tão específico. Obrigado. Eu creio que o aumento quantitativo que se estabeleceu em demanda processual relacionado aos crimes financeiros, é claro que exige dos tribunais um nível de especialização, de preparação muito maior do que se exigia anteriormente. A criminalidade econômica sempre foi um problema para os tribunais. O que acontecia antigamente, por exemplo, nos períodos de guerra, ou entre guerras, ou pós-guerra, é que a regulamentação da matéria econômica, do direito penal econômico, era feita por portarias passageiras, então não se estabelecia propriamente uma jurisprudência em relação a crimes econômicos. Os crimes econômicos eram regulados de forma situacional, de forma contextual. O que se estabeleceu depois de um tempo foi a formação, uma autonomia disso que se chama de direito penal econômico, né? E que antigamente se chamava de direito penal especial, isso preocupou, num primeiro momento, a ciência, que buscou desenvolver trabalhos, e veja que mesmo na Alemanha, o primeiro grande trabalho, havia outros sobre chamado direito penal administrativo, do começo do século XX e tal, mas o grande trabalho, o trabalho clássico sobre direito penal econômico na doutrina, é de 1969. Um grande trabalho que estabeleceu algumas questões conceituais é de 79, não é algo tão antigo assim. É claro que os tribunais têm, portanto, alguma dificuldade de adaptação com esses crimes. Eu não sei se a sua pergunta se refere mais à questão pragmática, no sentido da operacionalização, de como se deve investigar e produzir prova nesses crimes, mas já num problema conceitual, que é a respeito do qual eu me sinto mais à vontade para falar, há problemas. Eu vejo dois problemas fundamentais. Uma ala que crê que o direito penal econômico é completamente autônomo, e uma ala que tende a esquecer questões fundamentais da teoria do crime, da teoria da pena, e que oferece um argumento de que sempre no direito penal econômico, o fato de ser direito penal econômico justifica uma série de torções nos conceitos jurídico-penais. O conceito de dolo foi construído para o crime de homicídio. Não dá. O conceito de dolo, então, a gente tem que agregar ao conceito de dolo figuras normativizadas, como a ignorância deliberada, que é o que se tem
estabelecido. Eu vejo esse primeiro problema, de uma ala que utiliza o fato de se estar no direito penal econômico como um salvo-conduto para poder se libertar da teoria do crime, da teoria da pena, e uma outra ala que simplesmente ignora o direito penal econômico. Assim, isso ficou, na Alemanha, conhecido pela posição do Hassemer e de outros penalistas que o seguiram, uma espécie de o direito penal econômico não é nosso assunto, isso é direito administrativo, não vamos falar disso. E sim uma espécie aos apologetas do direito penal econômico e aos adversários do direito penal econômico. E eu acho que a grande contribuição está do ponto de vista da doutrina, da ciência, de se estabelecer conceitos fundamentais do direito penal econômico, estabelecer critérios de imputação e que se estabeleça um diálogo entre ciência e prática, e esse diálogo já não é um problema de direito penal econômico e ciência, esse diálogo não há, em geral, também em relação a outros crimes. A gente verifica uma falta de sintonia muito grande entre ciência e jurisprudência, para não falar da legislação, que o último projeto de código mostrou o descaso com que o legislador tem tratado a ciência do direito penal e também a jurisprudência. Já a relação entre jurisprudência e ciência, eu vejo com maiores possibilidades de ocorrer no direito penal econômico do que em outros lugares. Eu acho que aqui há um nível de especialização tão grande dos profissionais, tanto da defesa quanto da acusação, que é possível e que se estabeleça um diálogo maior entre ciência e prática. Mas eu não sei se consigo responder num sentido pragmático que você colocou, entre se os tribunais estão preparados, os seres... Enfim, sobre essas questões, até pela minha ausência física e pela minha... Enfim, eu não participo da prática, né? E talvez eu não me sinta à vontade para responder a sua pergunta. Então, eu fico nesse plano mais teórico sobre a relação de ciência e prática. Muito obrigada. E a gente espera te receber aqui para um curso de Direito Penal Econômico inteiro da Paz Geral. Ok? Obrigada a todos que vieram. Boa tarde.